Nosso querido irmão Alessandro podia trazer o currículo dele, falar que é um professor, falar que ele é obreiro da nossa co-irmã, Centro Espírita e Espírita de Jesus. Mas o melhor currículo dele para mim é: eis aqui um homem de bem. Eu acho que isso define melhor quem é da lição. Meu querido, fique à vontade. Perdão, a casa é sua. Primeiro, vamos orar. É sempre bom orar. Fechamos nossos olhos, abrindo os olhos do Espírito imortal. Gratos estamos, Mestre Jesus, pelos teus ensinamentos, os dedicados irmãos que nesta casa, com tua permissão, fundaram, que possamos senti-los em nossos corações e gradativamente aproximá-los dos nossos corações, e aonde estivermos, que possamos levar a tua mensagem como eles levaram. Muito obrigado, Mestre. Assim seja. Na noite de hoje, juntos vamos refletir a importância dos conhecimentos do Espiritismo, já que a doutrina espírita, principalmente o Centro Espírita, como fala o benfeitor Honório, o Centro Espírita vai promover um espírito imortal. E nós vamos ver na codificação a importância de nós estudarmos uma casa espírita e depois nós nos estudarmos, porque vai ser na casa espírita, como mostrou o benfeitor Emmanuel no livro Paulo Estevão, principalmente não só a casa do caminho, mas a casas cristãs como de Antioquia, a importância de a dor de um ser a dor de todos, a alegria de um ser a alegria de todos. É esse o trabalho de desenvolvermos cada vez mais as virtudes. E falando em virtudes, vamos juntos refletir a importância das leis divinas em nossas vidas. No livro dos Espíritos, tem o terceiro livro fala das leis divinas ou leis morais. E Allan Kardec vai dividir em 10 leis. Mais tarde, nas questões 147, 148, ele vai falar da divisão. Então vamos ler junto a 648, antes de vermos aqui o depoimento daquele que fundou também, trabalhou como, na seara espírita, só que vai nos trazer uma informação, a importância do alto amor. Porque é comum, devido aos nossos atavismos, nós amarmos o outro esquecendo de nós. Não foi essa a orientação do Cristo. A orientação do Cristo: primeiro devo me amar. Repleto, no nosso nível evolutivo de alto amor, é natural eu amar o meu próximo. E uma pessoa com muita autoridade moral, irmão Jacó, vai nos alertar sobre isso. Compreensível, mas antes de chegar nele eu tenho que ser fiel a Kardec. Então, todo mundo dos encarnados tem o livro dos Espíritos encarnados, tem? Só assim balançar a cabeça, para levantar a mão que eu não quero constranger ninguém. Se não tem, dá esse presente para você, porque você merece ter o livro dos Espíritos e estudar o livro dos Espíritos. A questão 648, o que pensais da divisão da lei natural, ou seja, as leis divinas, são divididas em 2 grupos. As leis divinas condizentes às leis da matéria, que juntos, pelo menos eu estava encantado, sentado ali no fundo, com a imagem da natureza, o texto, as galáxias. Então tem leis da matéria, estudada em vários âmbitos, e tem as leis morais, que essa foi a missão do Mestre Jesus, nos mostrar as leis divinas e principalmente as leis morais. Que pensais da divisão da lei natural em 10 partes, compreendendo as leis sobre a adoração, o trabalho, olha aí, dia 1, dia do trabalho, um dia reflexivo para todos os habitantes do planeta Terra, a reprodução, a conservação, a destruição, a sociedade, o progresso, a igualdade, a liberdade e, enfim, a lei de justiça, de amor e caridade. Então, Kardec, eu sei que vocês estudaram no livro dos Espíritos, as 10 leis estão aqui. Então, ele faz uma pergunta, vamos dizer assim, sintetizando as 10. Será que essa divisão que ele adotou é coerente? Olha a resposta. Esta divisão da lei de Deus em 10 partes é a lei de Moisés e pode abranger todas as circunstâncias da vida, o que é essencial.
Podes, pois, segui-la, sem que ela tenha por isso nada de absoluto, não mais que todos os outros sistemas e classificações que dependem do ponto de vista sobre o qual se considera uma coisa. A última lei é a mais importante. É por ela que o ser humano pode avançar mais na vida espiritual, porque ela resume todas as outras. Então, se a gente prestou atenção, com os ouvidos de ouvir, a resposta ele dá duas informações importantíssimas. Primeiro, a classificação que ele fez naquele momento, o Sr. Allan Kardec, não tem nada de absoluto, as 10. Porque não dá em um livro, ou em vários livros, nós, colocarmos o infinito dentro do finito. Como ele já tinha feito, por exemplo, na questão 100, quando ele apresenta as 3 ordens. Lembra das 3 ordens? Terceira ordem, espíritos imperfeitos, é onde eu me encontro. O Nelson é um homem caridoso, falou que eu sou um homem de bem. Não, estou muito longe do ser humano de bem. Sou uma pessoa que me esforçando e cada vez mais tentando acolher as minhas imaturidades. Então, na terceira ordem tem 5 classes, lembra? Espíritos zombeteiros, batedores, levianos, os neutros e os pseudo-sábios. Segunda ordem, os espíritos bons, 4 classes, onde estão os trabalhadores, dentre eles a Maria Máxima, onde, por exemplo, está nosso anjo de guarda. E categoria 1, única e classe primeira, os espíritos puros. Quando você vê a definição de Kardec, ali também ele vai mostrar que há ali graduações, é só uma visão geral dos espíritos que ele pôde entrevistar. Por que eu estou falando isso? Porque se nós não tivermos um olhar atento, a gente pode tombar naquilo que outrora estávamos, no dogmatismo teológico, acreditando que só por uma lei não está no capítulo do livro dos Espíritos, ela não existia. Quer ver uma lei que vocês usam diariamente com vocês ou com o próximo? Lei de misericórdia. Jesus nos ensinou a lei de misericórdia, Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 44, 45, onde o sol vem sobre bons e maus, e Deus faz que a chuva venha sobre justos e injustos. A missão de Jesus foi mostrar um Deus de amor, misericórdia. Enquanto que Moisés teve que estabelecer leis, antes de Moisés não tinha lei. Pelo menos ele estabelece uma lei. Se eu tiro a mão do meu próximo, é justo, no período dele, que eu perco uma mão. Entre não ter lei e ter uma lei imatura, qual é o melhor? Ter uma lei por enquanto imatura. Mas ele colocou naquele nível um Deus temor. Vem Jesus e ressignifica. O Deus, somente o Espírito puro pode mostrar como é o Pai, conforme ele fala a João. Então, voltando à lei de misericórdia, tem um capítulo sobre lei de misericórdia aqui no Livro dos Espíritos. Lei do dever. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, tem 7, o dever. É uma lei. Já viu a mensagem de Lázaro? Ele explica sobre o dever, que a Dona Maria Máxima falou de maneira amorosa. Se eu acionar a virtude dever que está na minha consciência, porque eu só consigo acionar uma lei pela sua virtude. Então, por exemplo, lei do amor. Se eu praticar o amor, eu aciono a lei. Se eu praticar o desamor ou pseudo-amor, eu estou afastando-me da lei. Tudo bem ou foi muito rápido? Então a senhora, amorosamente, Maria Máxima, vive mostrar, olha, diante de um mundo de provas e expiações, o seu compromisso é você com o divino, dentro de você, que são as leis. E, claro, o Mestre Jesus. Se nenhum mestre conseguiu unanimidade, ela falou aí de maneira muito sábia, rápida, prática, vai sermos nós, em ponto menores, que somos aprendizes do mestre, que teremos unanimidade. Principalmente começando pela casa. Porque dependendo do trabalhador, às vezes deve ter ouvido essa pergunta assim amorosa do esposo ou da esposa. Mas vai você de novo voltar lá no lar, Maria Máxima? Leva o colchão e a cama. Isso eu estava dizendo. Mas é claro, você amorosamente entendeu a postura às vezes do ciúme do outro ser. Você convidou, você não impôs. Convidou. O outro tem livre-arbítrio e não quis naquele momento vir. Hoje, olha que beleza, vários casais podendo vir trabalhar junto. Às vezes não pode por N motivos.
mas percebeu a beleza já dela, aqui já nos dando a dica das leis, e dentre as leis, por isso que eu estou fazendo a conexão, há uma lei que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, lei do dever, lei de misericórdia, capítulo 5. Tudo bem das leis, essa resposta, por isso que ele falou que não é absoluta classificação, tá bom? Mas ele deu outra dica, que é no final do texto. Qual foi a dica dos espíritos superiores para o espírito superior Kardec? Se você estava aqui, não estava em desdobramento. Participa, senão da sonoterapia. Participa aí, pode me interromper, que eu não tem problema comigo não. Ou até bom, me sinto mais à vontade, senão parece que eu sou padre, ou pastor, ou político que só fala e todo mundo só escuta. Qual foi a dica dele no final? A última lei, vou ler de novo, porque isso é profundo para todos nós. A última lei, a mais importante, é por ela que o ser humano pode avançar mais na vida espiritual, porque ela resume todas as outras. Então o nosso guia, como lei, é a lei maior, a lei de amor, justiça e caridade. Fazendo uma analogia, porque eu estou estudando há um bom tempo esse tema, né? Quando fui convidado gentilmente pelo Nelson, para eu não as imaturidades atrapalhar os textos dos benfeitores, veio na minha tela, por exemplo, um grande oceano. Os rios desaguam no oceano. Então vamos ver, um grande oceano, a lei de amor, justiça e caridade. As outras leis, então vamos lá, lei de adoração, seria um rio, lei do dever, lei de misericórdia, lei da reprodução, lei da reencarnação, lei da reparação, que esse ano de 2025, qual o livro que está fazendo, entre aspas, aniversário das 5 obras da codificação? Esse mesmo que você está pensando, mas está com vergonha de falar só porque está sendo filmado. Mas eu sou o único que estou filmado, e é bom só filmar minha voz, não a minha beleza, senão vai afastar os outros. O Céu e o Inferno. O Céu e o Inferno foi publicado em 1865, onde na primeira parte há toda uma base teórica e na segunda parte entrevistas com aqueles que não souberam utilizar as leis divinas em suas vidas. Não quiseram, menosprezaram, desprezaram, como está na questão 621A. Porque se a 621 é muito bonita a resposta, onde está escrita as leis divinas na consciência, a 621A vai nos mostrar que uma coisa é saber, a outra é sentir para poder vivenciar. A 621A mostra que se eu menosprezar e esquecer as leis, que a maioria da Terra está fazendo isso, mas nós os espíritos somos convidados a não mais fazer isso. Então a lei de amor, justiça e caridade nos convida. Quando eu pratico a virtude de amor, me conecto à lei de amor. Como eu pratico a justiça, a virtude de justiça, me conecto à justiça. Quando eu pratico a virtude de caridade, eu me conecto à lei de caridade. Tá. Aí você fala, mas o que isso tem a ver, Alessandro, com uma casa espírita? Daqui a pouco a gente vai chegar lá de um grande trabalhador do movimento espírita. Então vamos lá. Qual é o preceito evangélico que está essa bonita lei, já que é essa lei que faz com que a gente avance moralmente, né, nos textos? Então, se a gente para e analisa, é quando Jesus, né, vai ser interrogado por um fariseu. Quando os fariseus viram que Jesus tinha feito calar a boca dos saduceus, juntaram-se em conselhos e um deles, doutor da lei, tentando-lhe perguntou-lhe, mestre, qual é o maior ensinamento? Respondeu-lhe Jesus, amarás a Deus de todo o teu entendimento, de todo o teu coração e de toda a tua alma. Esse é o primeiro e o maior ensinamento. E o segundo, semelhante a este, amarás a teu próximo como a ti mesmo. Então vamos lá. Jesus já deu a dica na lei, o que é possível no nosso nível evolutivo, que é a lei de amor, justiça e caridade. Então nós temos a primeira parte de tríade 3, né? Então, vocês aí têm os representantes do direito, né? Igualdade, liberdade e fraternidade. Pronto, uma tríade que vocês conhecem. O pessoal das exatas, pressão, volume e temperatura. Volta tríade. Da termodinâmica. Da pressão dá o volume, então o volume da temperatura. Bom, voltando para cá, que o assunto não é ciências, mas veja só como isso é profundo. A primeira tríade, eu vou amar a Deus de 3 níveis: entendimento, coração e alma. E aí tem a segunda tríade. Eu só vou conseguir amar a Deus se começar por onde? Se você estava aqui, não estava em desdobramento, amarás a Deus, aí o segundo semelhante a este, amarás a teu próximo com...
Percebeu que o como ele está dando a dica para a gente? Jesus ia propor algo que nós não seríamos capazes de realizar. Impossível, porque ele é mestre. Jesus dialogou com um amigo dele, espírito puro também do universo? Ou foi para quem é aprendiz? Somos nós os da terra, encarnados e desencarnados. Então ele conversou no Sermão da Montanha, no caso aí, nesse contexto aí do diálogo, com quem está no nível de aprendiz. Tudo bem? Agora vamos entender como amar a Deus de entendimento, porque essa é a reflexão para a gente chegar no alto amor. Se eu não entender como amar a Deus, no meu nível de entendimento, eu não consigo ir para o alto amor. Tá bom? Então, voltando lá no Livro dos Espíritos, que todo mundo tem em casa, então vai anotando aí na tua agenda. Então, a primeira pergunta é que hoje, antes de você dormir, é convidado o teu anjo de guarda a reler para em desdobramento com a Dona Maria Máximo, com o Cosmo e com o Alcir estudarem, continuando estudando junto, aí, que eles têm mais sabedoria do que eu. Olha a questão número 10. O ser humano pode compreender a natureza íntima de Deus? Olha a resposta. Eu sei que você já sabe. Não, é um sentido que lhe falta. Então, no nosso nível evolutivo, qual o sentido que nos falta? O nosso lado intelectual, bom, é compreensível, é só ver o universo rápido, mas é o nosso nível moral, isso. Falta para a gente maturidade do senso moral, como explica Kardec no Livro dos Espíritos e nas outras obras da codificação. Então é por isso que a gente entende que às vezes uma criança ela está já desenvolvido o senso moral, e às vezes um adulto com vários PhDs ele não tem nada de moral. Tudo bem? Porque o atributo é do espírito mortal, as conquistas. Então vamos lá, vamos continuar. Aí a 11 vai confirmar 10 da resposta que você já sabe, que eu sei que vocês estudam no Livro dos Espíritos. Um dia será dado ao ser humano compreender o mistério da divindade? Resposta: quando o seu espírito não estiver mais obscurecido pela matéria e pela sua perfeição estiver próximo dele, então ele o verá e o compreenderá. Então, baseando somente nessas duas perguntas e respostas do Livro dos Espíritos, dá a impressão, se eu lesse rápido, o Livro dos Espíritos, que os espíritos superiores estão dizendo algo oposto ao Cristo, porque o Cristo fala: ama a Deus de teu entendimento. E vem eles e falam: olha, no nível que vocês estão, vocês não conseguem amar a Deus, compreender Deus. Fica parecendo se a gente ler rápido. Mas os espíritos superiores, que fizeram o Livro dos Espíritos, as respostas, e outros, o Livro dos Médiuns sem resposta, o Evangelho aparece eles, e 3 pontinhos, evidentemente que eles não estão indo contra o Mestre Jesus, o Espírito de verdade. É gente que pode às vezes só estar lendo rápido e se equivocar. Um movimento aí de pressa, movimento de auto-engano, tá bom? Então vamos lá para a questão que vai nos mostrar. A questão número 9. De propósito, deixei agora 9. Onde se vê na causa primária uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências? Resposta: tendes um provérbio que diz isto: pela obra se reconhece o artífice. Pois bem, olhai a obra e procurai o artífice. Então na 9 está a resposta para o nosso nível evolutivo. Eu só vou conseguir amar a Deus de todo entendimento quando eu entender, ou seja, estudar, e aí eu vou trazer para o meu coração sentir, eu vou vivenciar a maior obra do Criador. Qual é a maior obra do Criador? Isso mesmo que vocês estão pensando, mas estão às vezes com vergonha de falar. As leis divinas. Que nós somos o resultado delas. Eu, D'Alessandro, hoje, questão 76 do Livro dos Espíritos, Espírito com E maiúsculo. Eu fui criado Espírito do Reino 1. Ou eu fui criado antes, questão 23, Espírito com E minúsculo, princípio inteligente. O átomo, como está na questão 540. Desde o átomo ao arcanjo, que foi um dia átomo. Admirável lei da natureza, que vós está longe de admirar. Então percebeu que a maior obra do Criador são suas leis. Por isso que o universo é belo, os dois aspectos, não só o material, que os astrofísicos ficam encantados, mas principalmente no aspecto moral. E não tem privilégios.
Então o Mestre Jesus, um dia, ele foi criado simples e ignorante, como a gente já foi, questão 115, claro. Então Jesus encarnou, claro, ele veio cumprir as leis, não derrogá-las. Porque ensinam às vezes a gente, por um movimento de puritanismo, que a Maria de Nazaré e o Senhor José não tiveram relações para ter o seu filho, um deles, né, chamado Jesus. Então Deus derrubou suas leis. E Deus criou privilegiados. Então Deus é Deus. Percebe? Se você ficou várias existências no atavismo do puritanismo, isso é impuro sexo, como a gente aprendeu na Idade Média, que para fazer a comida tira até o gosto da comida, come o papá sem gosto para não ter prazer, porque acha que prazer é pecado. Você vai colocar uma Maria. Agora vamos fazer uma analogia, que eu sei que a casa gosta de piano, tem pianos, né? No Ismênia tinha um piano, ninguém usou, veio o Cupim usou. Que eu falava isso na mocidade do Ismênia. Sexo é o piano, amor, o pianista. Então o sexo aproxima os corpos, mas é o amor que aproxima as almas. Então quanto mais superior o espírito, José e Maria, melhores respeitam e produzem belas melodias. Captou a analogia? Então voltando para cá só para mostrar que as leis divinas, isso é sério no universo. Tá bom? Vamos voltando para cá. Então quando eu estudo as leis divinas, eu estou amando a Deus de entendimento, porque as leis divinas estão dentro de mim. Então eu estou num movimento de alto amor. Eu não me menosprezo, porque a lei está dentro de mim. Eu não me esqueço penso, né, que eu não sou um espírito mortal. Então a melhor maneira de movimentar esse sentimento chamado alto amor é eu me sentir um espírito mortal, me sentir filho de Deus e me sentir um aprendiz da vida. Toda vez que eu estiver exercitando, por isso a palavra mandamento, que na nossa língua vê com uma conotação ordem, imposição. Se você vai no aramaico, tem os especialistas aí encarnados, até do movimento espírita, Severino Celestino é um exemplo, né? Mandamento significa exercício. Quanto mais exercício eu fizer de me sentir um espírito imortal, filha de Deus e aprendiz da vida, eu estou desenvolvendo dentro de mim a virtude de alto amor. Se eu estou repleto de alto amor, o que é natural? Eu ir ao encontro do meu próximo. Porque se eu me sinto espírito mortal, como eu vou ver o meu próximo? Um espírito mortal. Se eu sinto, não saber, hein, pessoal, que é diferente o verbo saber do sentir. A gente já aprendeu aqui a diferença na nossa última oportunidade, que foi ano passado. Quem foi eu que ensinei, foi a benfeitora Dália. Verbo saber, verbo sentir. Quem faz a ponte é o verbo refletir. Se eu não faço reflexões, eu não trago para o meu coração. Então eu não sinto. Quando você pega a Boa Nova, que eu trouxe da última vez, só para mostrar, porque eu sei que tinha na casa de vocês e na biblioteca, se você abrir o capítulo 14, quando Nicodemos vai dialogar com o Mestre Jesus, a primeira pergunta que Jesus faz a Nicodemos é: Nicodemos, você sente os textos que você interpreta? Porque uma coisa é saber, a outra é sentir. Mas para sentir é exercícios de reflexão. O que essa lei está dizendo para mim? Tudo bem? O que essa virtude está propondo para mim? Tudo bem ou foi muito rápido? Então, quando eu estou fazendo esse exercício comigo, vai ser natural eu ver que o outro é um espírito mortal, ela, como eu, é filha de Deus, e ela, como eu, é aprendiz da vida. Vocês conhecem algum aprendiz que não erra, só acerta? Me mostra aí no planeta Terra, dos encarnados e dos desencarnados. Não existe, porque aprendiz que já não mais erra, não é aprendiz, é mestre. Tudo bem? Por isso que Francisco propõe o quê? Movimento para fora, já que Francisco de Assis foi médium de Jesus. Ou primeiro movimento para dentro? É um movimento primeiro para dentro. Onde houver ódio dentro de mim, eu que eu leve o amor.
Porque se eu fui educado na autoexigência, exigência de perfeição, que tem umas pessoas aqui que têm a idade de ser meus avós ou meus pais, é da turma da, lembra? Isso mesmo, transforma, coloca no bolso. Da palmatória. Então, se ele foi treinado a ser muito exigente com ele, o que ele vai esperar dos outros? A exigência, porque a gente só dá aquilo que tem. Então, por isso que Francisco falou, vai primeiro, movimento para dentro, amor. Identifica o amor, o ódio dentro de você e leva o amor. Tristeza dentro de você, leve a alegria. O erro, leve a verdade, que são as leis divinas. Tudo bem? Então fica combinado vocês com vossos anjos guardiões. Questão 648, questão número 10, questão número 11, questão número 9, questão 614, as leis divinas foram criadas para a nossa felicidade, e a questão 609, a importância de investigar as leis divinas. Porque se eu não investigar as leis divinas, eu não entendo as leis divinas. Se eu não entender as leis divinas, eu não sinto as leis divinas. Se eu não sinto, eu não vivencio as leis divinas. Tá bom. Então vamos lá. Outro livro. Falando em livro. Um presente aqui da livraria Pinho de Luz e Nascentes da Caridade para a Biblioteca da Casa, já que está fazendo 35 anos. É o Livro dos Espíritos, em letras gigantes. Eu fiquei fantástico. Tem umas letras aqui que é para treinar, acho que clarividência, né? Porque a gente tem dificuldade para ler, tá? Eu fico imaginando o Chico na época, coitado. Aí eu vi uma pessoa lá ver. Olha só o irmão Jacó, um alerta para todos nós. Então, o irmão Jacó é um pseudônimo. Foi uma recomendação no livro, você vai ver, de Bittencourt Sampaio. Hoje, o dedicado irmão Bittencourt Sampaio, que a Maria Máxima conhece ele, está. Aí você fala, manda você é meio fofoqueiro. Como você sabe isso? Está no Anuário Espírita de 1984, tá isso, tá? Estou colocando a fonte, Maria Máxima tem mais o que fazer do que ficar vendo me assessorar. Bom, o Bittencourt Sampaio, que é ministro de Ismael, ele então vai orientar esse dedicado irmão, que eu não vou citar o nome dele, está aqui no livro, em respeito a ele e a família dele, tá bom? De usar um pseudônimo, confirmando o que está no livro dos médiuns. Espírito que dá muito título é espírito orgulhoso e pseudo-sábio. Quer ver um exemplo? O Bezerra. Como é que o Bezerra, quando usa a psicofonia no encontro das federações, ele termina? Do humílimo servo Bezerra. Quem é que coloca título no Bezerra? Os encarnados orgulhosos. Porque a Maria pode aparecer como Maria. Ela não precisa colocar o sobrenome máximo. Ela vai deixar de ser Maria. Porque o que ensinou Kardec não é o médium que a gente tem que estar preocupado. Nem o nome da assinatura. É amém? Sage, obrigado. Tanto é que Emmanuel recomenda Chico. Se algum dia veres que alguma de minhas mensagens está contra Kardec e o Cristo, siga-os e me abandone. Porque poderia haver algum espírito e veio no nome do Emmanuel para tentar enganar, não o Chico que ele enganou, mas tentar enganando um médium muito famoso, que diz que recebeu o Emmanuel desde 1990. Bom, voltando para cá, então tem um livro titulado do Irmão Jacó, Voltei. É o único livro, para quem gosta das obras de Emmanuel, que o Emmanuel não faz o prefácio. Quem gosta de curiosidade, né? Ó, meus amigos do Espiritismo que amamos tanto, é para vós, membros da grande família que tanto desejei servir, que grafei essas páginas sem a presunção de convencer, porque quem tenta convencer é orgulhoso. Na vida a gente não veio nem para convencer, nem para competir com os outros, sim para conviver. Então, esse dedicado irmão Jacó, ele foi tesoureiro da FEB, vice-presidente da FEB, médium passista da FEB, dialogador, facilitador é o termo hoje mais amoroso, né, que no passado era doutrinador, na FEB. Faleceu com 81 anos de idade. Nasceu na República Tcheca, foi para a Europa, conheceu Thomas Alva Edison, veio para o Brasil, 60 anos, mais de 60, só trabalhando na FEB. Fez muita caridade material com o dinheiro dele, mas ele vem alertar que movimento para fora deve ser meio e não fundo. Então por isso que ele está já no prefácio nos dando uma dica, tá bom?
Ajude a si mesmo no desempenho das obrigações evangélicas. Espiritismo é somente a graça recebida, é também a necessidade de nos espiritualizarmos para as esferas superiores. Falo-lhes hoje com a experiência mais dilatada. Então, Pedro Leopoldo, 19 de fevereiro de 1948. Depois de muitos anos nas lides da doutrina. Então, é uma pessoa que tem muita autoridade para falar. Estou recompondo a aprendizagem a fim de não ser o companheiro inadequado ou servo inútil. Continua, só estou lendo um trechinho no prefácio. Então ele está escrevendo o livro para os católicos, para os evangélicos, com todo respeito, eu estou falando a palavra, que você está captando pelas vibrações, para os hinduístas, para os islâmicos, para o pessoal budista, para o pessoal confucionista. É para os dá para a gente. Então ele vai morrer e desencarnar. Como assim, Alessandra, a diferença? Morrer é um fenômeno biológico, desencarnar é um fenômeno psicológico. No Rio de Janeiro. E aí então Bezerra veio recebê-lo. Que foram amigos e trabalharam junto na Federação Espírita Brasileira. Então se o texto é de 48, ele desencarnou um pouquinho antes, tá? 1947. Agora olha só o detalhe. Então ele era velado dentro de casa. Algumas pessoas aqui acompanharam essa parte. Ele quer acompanhar o velório dele e o Bezerra já faz o primeiro alerta. Os fluidos gravitantes poderão te prejudicar. As emissões mentais dos outros poderão lhe prejudicar. Então ele nem acompanhou o velório dele. Mas ele viu que no velório, enquanto que muita gente dentro da casa dele, do lado do ex-corpo dele, né, que é instrumento de Deus. O corpo não é nosso, é empréstimo da natureza. O corpo é nosso. As células aí, foi você que criou esses trilhões de células que agora está batendo no seu coração? Não é nosso, é empréstimo de Deus. Pois bem, ele vê que lá no estacionamento, uma senhora faz uma oração. A oração chega ali, meio mostrando que a casa que faz, e outras casas fazem, a importância da prece intercessória. Eu oro, movido com caridade, auxilio um irmão à distância ou uma irmã. Então ele está indo para a praia, né, sendo conduzido pela sua filha Marta e pelo seu anjo de guarda Andrade. E ele não sabe volitar, ele e todo mundo recém-desencarnado, tá bom? Olha a primeira dica dele, ó. Tive a impressão de que Bezerra era o supervisor da viagem, é verdade. Bezerra vai conduzi-los na volitação. Organizou os grupos, distribuindo instruções e estimulava-nos vigoroso, otimista, 1 a 1. Primeira dica, ó. Espírito superior, o que ele faz com a gente? Estimula. Ele vai fazer a tarefa que nos cabe? Ele não é nosso babá. Questão 501 do Livro dos Espíritos. Aproximou-se de mim e informou que a primeira jornada dos que se desenfaixam da carne exige providência que lhes garantam a tranquilidade, fazendo-me sentir que ainda nos demoraremos um tanto aguardando uma professora de bairro distante. Escoaram-se alguns minutos e a respeitável senhora ladeada por 2 benfeitores acercou-se de nós. Então, o recém-desencarnado era trazido por 2 benfeitores espirituais. No caso do irmão Jacó, a sua filha Marta, que eu havia antecedido há anos, no desencarne dele, e o benfeitor Andrade, que foi seu anjo de guarda. Reconheci-lhe a elevação pela invejável serenidade. Primeira dica dele, ó, ele sentiu inveja. Ciúme e inveja é comum na Terra? Opa! Falando em mulheres, né, Dona Maria Márcia, por exemplo, e aí? Quando a Maria, que vinha da cidade de Magdala, se aproximou, falando para Pedro, que viu o mestre. Qual foi a atitude do Pedro naquela época? Foi de ciúme, inveja ou acolhimento amoroso? Que isso para ti, mulher? Não, sai para lá. É isso? Então ele está mostrando que ele não é um espírito superior, uma pessoa esforçada, mas ele não está mais escondendo os sentimentos. Aqui a gente pode esconder os sentimentos? Do encarnado pode. Dos desencarnados que está no salão, não. Quem está no salão, seja benfeitor ou não, ele sabe o que eu estou pensando. A diferença é que o benfeitor tem compaixão se os meus pensamentos não são nobres. E quem não é benfeitor vai estimular o que eu carrego, porque eles não criam nada. Então continua. Formosa alegria parável e no semblante calma. Saudou-nos a todos simpática e feliz. Olha as virtudes já dessa professora. Alegria, calma, simpatia, felicidade. Então, para quem está no cargo de professor, tem salvação para a gente. Tudo bem? Porque do outro lado só descrevem médicos, está aparecendo aqui, e os outros? E as outras profissões? Não desenvolvem virtudes?
Continuando. De todos nós, os recém-desencarnados que ali nos reunimos, era a única, agora a dica dele, de cujo peito irradiava a luz. Qual é o centro de forças que o senhor André Luiz explica para a gente, que é no livro Entre a Terra e o Céu, o Calderado que explica para ele, já que o André Luiz é repórter, que acende uma luzinha. É aqui o quarto chakra, que é a virtude do amor e a virtude da compaixão. Todo centro de força tem uma virtude. Então vamos lá, do primeiro ao sétimo. Primeiro centro de força, a virtude correspondente a primeiro centro de força, que é ali, aqui embaixo, o box, isso, obrigado, é a humildade e mansidão. Segundo centro de força, que está relacionado ao prazer, gratidão. Terceiro centro de força, que está relacionado ao poder, a aceitação. Quarto centro de força, o amor e a compaixão. Quinto centro de força, a verdade, porque está associado ao conhecimento. Sexto centro de força, que é a intuição e a inspiração. E finalmente o sétimo centro de força, a entrega ao Criador. Cada centro de força, Jesus explica no Pai Nosso. Se você ler o Pai Nosso com calma, Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus ensinou como acionar cada centro de força. Os 7 principais, porque tem outros centros de força que são menores, que é chamado de nadis. Já que centro de força é um termo lá da André Luiz, né, vem do sânscrito, né, chakras, e não tem tradução. Tá? Aí continuando ela, ó. Identifiquei a humildade cristã, outra virtude da professora. A evidente superioridade que a distanciava de nós parecia afligi-la da uma modéstia que lhe transparecia das atitudes. Outra virtude, modéstia. Bezerra cumprimentou a bondoso e confesso que, reparando aquela mulher de maneiras simples e afáveis, emitindo luminosidade sublime, inopinado sentimento de inveja me assaltou o coração. De novo, ele dando a dica, inveja. Marta, sua filha, todavia lançou-me olhar de branda reprimenda. Aquietei-me, ou seja, fez uma oração. De pronto, ponderando o sacrifício a que fora por certo conduzida a bem-aventurada criatura, que me impressionava tão fortemente para conquistar o precioso atributo. Dono de enorme cabedal de informações sobre os malefícios efeitos da emissão mental menos digna, busquem a recuperação própria. Então, quando eu penso coisas não enobrecedoras, eu evoco sentimentos não enobrecedoras, e com minha vontade o que eu crio? Uma energia mental tóxica, que Lázaro explica, dados venenosos no Evangelho. Eu imito com o meu próximo. Se meu próximo está num processo de vigilância e oração, principalmente ele usando a couraça da caridade, ele capta. Mas e se ele não tiver vigilância, capta. Por exemplo, pode ter acontecido com você. Chegou no emprego, você não fez nenhuma oração antes de sair de casa. E quando deu bom dia, na sala dos professores, ninguém te deu bom dia. Mas passou 2 minutos, você sentiu uma dor de cabeça. A dor de cabeça veio do nada? Não, emissão mental dos outros. E você que não está protegido. Porque se você está protegido, o outro emite e volta, pela lei de causa e efeito. Como aconteceu com um médium famoso da Bahia, não é isso? Que está passando por um processo muito sério, mas está dando testemunho do trabalho cristão, que daqui a pouco faz 98 anos, no 5 de maio, quando o chefe dele descobriu que ele era espírita. E perseguiam. E certa feita, então, ele se concentra e faz uma oração. E lhe aparece uma das ministras do Cristo, chamada Joana de Ângeles. Divaldo, o que acontece? A senhora não está percebendo? Ele está me perseguindo. Divaldo, quando alguém coloca a mão na lama e joga na tua direção, é só desviar. Percebeu a metáfora dela? Fantástico. Quando eu quero retribuir o mal com o mal, o que acontece com as minhas mãos? Sujas. Bom, então ele vai para a colônia. Chegando na colônia, ele descreve aqui sobre pássaros. Estou indo, estou respeitando o horário, que é até as 9, não é isso? O Nelson falou que era até meia-noite. Eu falei, não, eles não conseguem. O karma deles não é. Não. Que isso, meia-noite? Eu sei que eu devo muito, mas até meia-noite. Estou brincando, ele não falou isso. Até as 9, estou respeitando.
E aí ele chega na colônia, ele e todo mundo, tá? Um bonito livro. O livro tem 20 capítulos. Eu li um trechinho do 4, estou lendo agora um trechinho do 6. Para motivar vocês a estudarem diretamente com os vossos anjos guardiães. Combinado? Vocês balançaram a cabeça, não balançaram? Eles tiraram uma selfie, eu estou feliz. Isso é minha parte. Estou tranquilo, divulguei o livro, estimulei o estudo. Bom, aí olha só, reencontrando a mim mesmo. Olha agora o alerta dele, nesse capítulo, dividido em 4 itens, a gente está no item 4. Aí ele viu um ambiente muito de flores, de pássaros, de animais, tá bom? Aí primeira dica, não é só André Luiz que fala sobre os animais e as plantas do outro lado. Já está na serviço espírita, mas como tem espírita fundamentalista, fala que é invenção do André Luiz, tá? Então cuidando aí. Bom, aí o que acontece? Ele vai dizer assim, a harmonia do ambiente lembrava uma pastoral divina, porque ele está falando das plantinhas, dos bichinhos e das aves principalmente, tá? Perguntei a Marta, porque ele vai se hospedar da casa da filha, né? De súbito, com a aspereza que me é própria. Outra dica, ó. Ele já está reconhecendo mais a função dele, porque continuando, qual foi a função dele quando estava encarnado? Ele trouxe o disco de vinil para o Brasil. Quem é assim mais experiente do que eu? Aquela indústria Odeon, que os mais jovens nem sabem o que é. Visita o museu que ele vai te mostrar o que é. A ideia dele quando estava encarnado, artista normalmente fica viúvo. Vamos fundar a Casa dos Artistas. Se você jogar hoje no oráculo moderno Casa dos Artistas, essa mansão foi ele que doou. Ele está descrevendo aqui no livro. Ele quando morre, ele parte da fortuna dele e doa para o Chico Xavier. Ficou com 1 centavo o Chico. O Chico seria milionário, só da parte dele, se aceitasse. Mas voltando para cá. Perguntei a Marta, com as experiências minha própria, se seria possível avistar as autoridades administrativas ali. Ó. Então ele foi um homem muito influente na federação e como empresário muito influente na sociedade. Então ele achava que os títulos da terra continuariam no céu. É verdade? Não. O André Luiz foi doutor do outro lado? Não. Mas na filha amorosa e convincente, olha as dicas das virtudes que está dando para a gente, me pediu aguardasse mais tempo. Reparei o halo de luz que a envolvia e os traços brilhantes que cercavam Andrade. Fixando-me em seguida num demorado autoexame, meu corpo espiritual jazia tão obscuro quanto o veículo denso de carga. Compreendi o conselho e por pouco não despenhei no desânimo lamentável, não trazendo comigo suficiente bagagem de luz para buscar, confiante em aproximação dos espíritos superiores. Vocês viram a segunda dica dele? Por ele ter amado os outros na caridade material, o que faltou nele, no irmão Jacó? O alto amor. Ele desenvolveu virtudes? Não. O perispírito dele está como ele entrou na Terra, na última encarnação. Então, se eu não desenvolver o alto amor, eu confundo as coisas. Eu acho que o meio é o fim. Ajudar o próximo, o meio, fim, a autoiluminação. Já está nos textos do Cristo. Aqui ele só está recordando para a gente. Porque você poderia de longe dizer, mas como? Uma pessoa que fez tanta caridade com o dinheiro do bolso dele, caridade material. A Ivone Amaral Pereira escrevia à distância, lá do interior de Minas Gerais, ele mandava os instrumentos da homeopatia para ela. É verdade, ele fez filantropia, tanto é que ele não ficou no umbral. Mas o mais importante, que é o trabalho, já que estamos no dia do trabalho, qual é o trabalho individual que ninguém pode fazer por você? Isso mesmo que você pensou, a sua autoiluminação. Nem o Cristo faz, nem o Pai. Mas é isso que a gente aprende no movimento espírita, quando o movimento são os encarnados. Quando as pessoas não estudam, vai lá e entrega a cesta básica. Vai lá, sobe o morro, desce o morro, entrega a cesta básica. A pessoa está fazendo a sopa, chorando, porque deixou a criança dentro de casa abandonada. Mas ela está fazendo a sopa chorando. Então cuidado com os atavismos. Próximo. Então ele entra em depressão, voltando. Depressão é doença do corpo ou da alma? Isso, ele entra em depressão no livro. Você vai ler com o seu anjo da guarda, você vai ver como ele vai sair da depressão. Tá. Aí ele vai escutar uma palestra do Bittencourt Sampaio. Estou no capítulo 16, estou terminando, estou indo para o 20, que é o último.
Olha o 16, olha o título da palestra do Bittencourt Sampaio para ele, que serve para nós. Ó. As esquecidas virtudes da iluminação interior. De novo, as esquecidas virtudes da iluminação interior. Então, quando a gente lê no capítulo 15, fora da caridade na salvação, fora da caridade, no sentido abrangente da virtude, não restrita, como ensino errado para a gente, não há autoiluminação, porque salvação é autoiluminação. Perguntaram até para Emmanuel no livro Consolador em 41. O que é a salvação? Eu sei que você tem em casa e tem aí na biblioteca. Porque antes de passar aqui, eu gentilmente cumprimentei os irmãos na biblioteca. Se eu vi os livros, eu fui assim rápido ali, pelo menos a biblioteca é que tem do térreo. Eu acredito que vocês têm outras também na biblioteca. E eu sei que está lá. Então vai na fonte dos espíritos superiores, sou eu não. Estou aqui só estou sendo o repórter do repórter do repórter do repórter do repórter do repórter. Tudo bem? E aí ele vai, belíssima palestra. Aí você deve estar então refletindo, então eu tenho que desenvolver um auto-amor da Alessandro, cuidado com o verbo ter. Ter é obrigação, não existe lei de obrigação no universo. Você é convidado pelo dever, lembrando da Dona Maria Máxima. Eu tenho um dever, primeiro me auto-amar. E vai ser natural eu ir amar o meu próximo. Se eu inverter, eu estou repetindo os atavismos das outras existências. Porque vocês sabem, né? A maioria dos espíritas foram que aceitaram o convite do Cristo lá atrás. Lembra? Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo Trabalhadores da Última Hora, um espírito amigo falando: ó espíritas, há quantos séculos o Cristo vos chama? Bem orgulhoso seria quem dissesse que assumiu o compromisso. 10 pontinhos, eu sei que você tem o Evangelho, e vai ser fiel ao benfeitor. Então, com todo respeito, quando a gente trabalha na área mediúnica, é o que os benfeitores às vezes nos alertam, quando eles vêm da comunicação. Porque eles não vêm da comunicação, né? Às vezes são 10, 11 reuniões mediúnicas, aí eles aparecem lá. Porque o importante é quem está sofrendo e quem está fazendo o outro sofrer, que é o pior sofrimento ainda. Os empedernidos do mal. Aí a benfeitora fala assim: vocês já pararam para refletir que vocês são os trabalhadores da última hora na Terra? Porque tem pessoas que sofismam, né? Ah, não, esse negócio de estudar o Espiritismo, não, vou deixar para a próxima existência. É só que a próxima pode ser não na Terra, que vai ser um mundo de regeneração. A gente está se candidatando para entrar no mundo de regeneração. E como é que a gente entra no mundo de regeneração? Primeiro regenerando que mundo? O nosso mundo interior, que faz de academia. Porque isso é sério. Uma pessoa que vai falecer com 81 anos de idade, 60 dedicada à caridade, que é assistencialismo, não a caridade que ensina o Cristo, ele está alertando. E se a gente fizesse uma pesquisa para os espíritas, é triste. O cidadão deve ter visto horas e horas de um advogado famoso que hoje quer ser psicólogo. Nem se formou, mas quer ser. Nada contra. E mudou até de país. E um livro sério, pelas mãos de luz de um espírito sério, a pessoa não se dedicou. Para terminar e honrar os vossos horários e dos benfeitores, então peço desculpa a 1 minuto de atraso. Terminarei com a prece que na colônia Bittencourt Sampaio pede para André Luiz fazer. Então fica aqui a minha gratidão, não só aos trabalhadores dessa casa, mas principalmente os fundadores, que eles continuem onde estiverem, seguindo os passos luminosos do Mestre Jesus. Senhor Jesus, dai-nos o poder de operar a própria conversão, para que teu reino de amor seja irradiado do centro de nós mesmos. Contigo em nós converteremos a treva em claridade, a dor em alegria, o ódio em amor, a descrença em fé viva, a dúvida em certeza, a maldade em bondade, a ignorância em compreensão e sabedoria, a dureza em ternura, a fraqueza em força, o egoísmo em cântico fraterno, o orgulho em humildade, o torvo mal em infinito bem. Sabemos, Senhor, que de nós mesmos somente possuímos a inferioridade, de que nós devemos desvencilhar, mas unidos a Ti, somos galhos frutíferos,
na árvore dos séculos, que as tempestades da experiência jamais lhe separarão. Assim, pois, Mestre amoroso, digna-te amparar-nos, a fim de que nos elevemos ao encontro de tuas mãos sábias e compassivas,